Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nesse tempo lendo a carta aos Hebreus, uma carta riquíssima para nós, que nós precisamos meditar, se aprofundar nessa carta. Mas é interessante quando a carta fala: estamos rodeados, como estamos, por tamanha multidão de testemunhas. E hoje nós estamos celebrando Santa Águeda, e você pode lembrar aquele santo de devoção que você reza, que você pede a intercessão. Mas santos não são só para pedir intercessão, é para imitação. Nós seguimos ou nós pegamos algum santo, gostamos de alguma realidade, mas precisamos seguir os caminhos desse santo, porque eles seguiram e seguem o caminho de Jesus. As testemunhas que nós temos vivas aí hoje, de pessoas que buscam a santidade, pessoas que se empenham para ser de Deus e são pessoas de Deus, nós precisamos também seguir os passos.
porque não conseguimos sozinhos. Por isso que nós temos intercessão. Se de fato entendêssemos o que é intercessão, porque a intercessão, às vezes, a pessoa pede, é só rezar para o santo, pedir alguma coisa. Intercessão é pedir ajuda daqueles que são santos, daqueles que já passaram esse caminho de provação, de combate, estão na presença do Senhor. Até a intercessão daqueles que nós sabemos que estão aí na luta pela santidade, são testemunhas. Às vezes nós nos desgastamos demais com muitas coisas desnecessárias. E o único projeto que nós precisamos seguir é um projeto de santidade na nossa vida. É para isso que Jesus te chama, para ser santos. E aí a carta fala, coloca de lado o que pesa na tua consciência, coloca o pecado de lado e segue no combate, segue na luta, segue no empenho, porque nós precisamos colocar o nosso olhar naquele que é o nosso Senhor, que é capaz de mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, e que adianta se desgastar nesta vida e não ir para o céu. Pegar muitas coisas, viver uma vida de pecado, viver uma vida longe de Deus e depois perder aquilo que é eterno. Quanto tempo temos aqui? Não sabemos. Tem alguns que vivem 15 anos, outros 20, outros 30, 60, até gente que vive 100. Mas não temos garantia que vamos viver isso tudo. Tudo é passageiro. Mas Jesus não. O cristão precisa colocar no seu coração que a nossa vida nesta terra, os nossos esforços são, dependendo da realidade que você vive, para a santidade. Para a santidade. Passemos, nos esforcemos, nos coloquemos na posição de combate, de esforço, para garantirmos o céu. A pergunta para você que Hebreus faz: você já resistiu e tem resistido até o sangue no combate contra o pecado, no combate pela santidade? Você tem combatido? Você tem se esforçado? Cuidado para não passarmos a vida nos esforçando por coisas desnecessárias que não levam para o céu. E aí você precisa verificar a sua própria vida e vai fazer as suas escolhas. Aquela mulher sabia que só Jesus poderia salvá-la. E foi o que ela fez? Foi ao encontro do Senhor. Não queria saber quem estava lá. Passou no meio da multidão e só um toque já foi o suficiente para mudar a vida toda dela. Não só foi a hemorragia que foi curada, foi o coração dela. A alma da mulher foi curada pela presença do Senhor. Se o teu coração está ferido, teu coração está magoado, se você está doente, só Jesus pode. Só Jesus pode te curar, só Jesus pode te transformar, só Jesus pode fazer com que você mude. Pessoas passam, realidades passam. Jesus não passará. E o nosso projeto precisa ser um único projeto para todos, que é o mesmo projeto de Deus. Qual? A nossa santificação. A nossa santificação. Fazemos tantos projetos na nossa vida e o precisamos fazer. Se vai cumprir, não sei. Depende aí da nossa realidade de vida. Mas, enquanto filhos de Deus, amados e queridos, nós precisamos ter, diante dos nossos olhos, uma única intenção: se esforçar o máximo para sermos santos. Vai conseguir? Não sei. Importante que o Senhor te encontre lutando e querendo ser santo. Se você morrer hoje,
se esforçando para ser santo, Jesus vai levar em conta. É isso que nós precisamos viver, meus queridos. É isso que consiste a nossa caminhada cristã, nossa caminhada na fé, de ouvirmos a palavra de Deus, de virmos à missa, de rezarmos o texto, de confessar, porque nós queremos ser santos. Agora, fingir que está caminhando para a santidade e viver uma vida de aparência, é melhor que não viva. Aqui não é questão de querer perfeição. Perfeito só Deus. Perfeição só quando chegarmos lá. Nós precisamos olhar para o cristão assim, ó, fulano, ele realmente tenta. Fulano se esforça para ser santo. Fulano realmente tem se empenhado para isso. As pessoas olhando para você são capazes de dizer, fulano luta pela santidade. Não importa se o nosso testemunho já é de santo, o nosso testemunho precisa ser que estamos lutando pela santidade. Um dia a gente consegue. Vamos cair, mas vamos levantar, vamos recomeçar. E Jesus, ele entende muito bem que somos fracos, mas ele também entende que precisamos nos esforçar para que isso aconteça. E não ficar dizendo assim, mas Jesus entende, e não fazer nada. Tá? Eu digo para Jesus, o Senhor sabe que eu sou fraco, que eu erro mais do que acerto. Mas eu estou aí, lutando, me empenhando, me esforçando. Muda uma coisa ali, muda uma coisa aqui, percebo que precisa avançar em algumas coisas, eu estou aí na luta. Quero morrer lutando para ser santo. Se conseguir ser um pouco, louvado seja Deus. Mas nós precisamos não perder o foco na nossa vida, colocar o nosso olhar fixos, os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Às vezes, saímos de casa, às vezes nos colocamos em uma vida cristã e isso passa. Isso não pode passar tudo, menos o desejo de ser santo. E não só ficar no desejo, ficar também em ação. Desejo todo mundo tem de qualquer coisa. Mas precisamos ter o desejo de sermos santos, mas precisamos nos empenhar para sermos. Por isso, olhemos para a nossa vida, olhemos para o nosso coração. Se preocupe mais, porque você não está sendo santo, do que com a vida dos outros. Ah, mas fulano não está vivendo. Aí eu pergunto assim, e eu estou? Quando colocamos os olhos em pessoas, nos perdemos, caímos, desanimamos e sumimos. Mas quando colocamos os olhos fixos em Jesus, pessoas passam, decepções acontecerão, combate também, sofrimentos também, mas Jesus é a nossa garantia. Por isso, inflame o teu coração de desejo pela santidade. Já convido você a pôr a mão sobre o seu coração e vai pedindo esse desejo, mas também Jesus me dá força de conseguir, de lutar para ser santo. Vai pedindo o dom da santidade. É porque é Jesus que dá esse dom da santidade para nós. Senhor, assim como Santa Águeda, como aquele santo que eu tenho devoção, eu quero ser santo, Jesus. Eu quero me esforçar, quero me purificar, quero traçar esse caminho pela santidade. É isso, Jesus, que eu quero para a minha vida de cristão. Esse é meu único desejo, Jesus. Ser santo. Cercado como eu estou, cercado como você está. Caminhe, meu querido, minha querida, com perseverança, peça perseverança ao Senhor. E a graça, como diz São Paulo, de combater um bom combate.
o combate da fé, para que você se esforce, suportando a cruz, suportando a infâmia, suportando todos os sofrimentos e as oposições contra você, mas não desanime, caminha para a santidade. E se tem uma pessoa ao seu lado, diz para ela, não desanime, caminhe para a santidade. E fala para ela, vamos chegar lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só